Meus amados, enquanto estava pensando no culto de hoje à noite, obviamente, fiquei levado a olhar se de repente Deus vai me dar outro texto para pregar hoje à noite, além de Atos que estou pregando em ordem, pensando que é um evento diferente, é um evento de celebração e tudo mais. Porém, fiquei esperando, pensando, orando e nada. E ao estudar o texto, no entanto que estava em seguida, eu percebi que de fato esse era o texto ideal para hoje à noite. E Deus sabe como faz as coisas. Então, não somente por ser o texto que veio a seguir, que naturalmente iremos estudar, mas eu enxergo nesse texto também algo que tem a ver com a nossa caminhada. A nossa caminhada, ela é como uma caminhada de um navio, que ele parte de um determinado ponto para o mar, sem sempre saber o que está ali esperando. Às vezes os ventos ajudam, tem ventos bons e vai bem para frente, alcança distâncias grandes em tempos curtos, mas há momento quando a tempestade chega de repente e as coisas já não estão tão boas assim. Há tempos em qual você pensa que o navio perdeu o controle, você tem que deixar ele à deriva e ir para onde o vento o levar e esperar que a tempestade passe para retomar o curso. E nisso você perde muito tempo. Nisso talvez você perde algumas coisas do navio, se estraga e corre grandes riscos. Então, uma caminhada dessa natureza, ela oculta várias situações inesperadas, altos e baixos, onde é preciso levar em consideração certos conselhos para que a caminhada se torne menos perigosa e mais eficaz. Eu diria que a nossa caminhada de igreja é mais ou menos dessa forma. A caminhada da vida é dessa forma. Mas eu preciso que nós sabemos encarar, no entanto, isso. Nós vamos ler o capítulo 27 de Atos, que é onde nós ficamos de outra vez. É onde se inicia de fato a caminhada do apóstolo Paulo para Roma, de navio. Depois de ele ter ficado por 2 anos em Cesareia, onde teve a oportunidade de pregar e apresentar o evangelho e seu testemunho para várias pessoas eminentes da cidade e do império e para várias outras, chegou a hora agora de se encaminhar para o lugar que Deus tinha destinado para ele, quando disse: coragem, Paulo, porque de modo que testemunhastes de mim em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. Isso se deu em capítulo 23, versículo 11, aonde Paulo, preso, entende que Deus tem um propósito com a vida dele e que haveria de levá-lo para Roma, para que lá testemunhasse sobre Cristo, na própria capital do império, no coração do mundo de então. E Paulo vai escortado, ele vai protegido pela guarda romana, ele vai com tudo pago, vamos dizer. É uma das maiores suas viagens missionárias. Então vamos ler esse trecho e ver de que modo nós podemos aprender com essa jornada e meditar em nossa jornada como igreja. Quando foi decidido que navegamos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade,
permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Eu vou pedir a Carol me ajudar para ler de 9 em diante. Minha garganta está muito sensível. Preguei muitas vezes esse mês em outras igrejas e por isso eu estou tossindo, não é por outra razão. Então, para poupar um pouco a minha voz, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilon. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Obrigado. Irmão, faça disso um motivo de oração. Realmente para mim está muito difícil. Ultimamente na pregação teve uma igreja que eu preguei no outro domingo, quase não consegui levar até o fim devido à minha garganta. Então peço que os irmãos orem por mim. Finalmente chega o tempo do apóstolo Paulo ir para a Itália, como Deus já tinha lhe prometido.
Mas essa viagem haveria de ser cheia de aventuras, cheia de eventos, onde Deus iria mostrar o seu poder, a sua graça, o seu trabalho através do seu apóstolo. E o capítulo começa dizendo que quando finalmente foi decidido que navegamos para a Itália, entregaram Paulo a alguns presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então o que acontece? Havia naqueles tempos um hábito de ser levados certos presos de vários lugares, ser carregados até a Roma, a cidade imperial, ou melhor dizer, a capital do império. E se juntava vários presos, e sob escolta romana ele era carregado geralmente pelo mar, porque o navio, sendo maior, permitia um carregamento maior. E é o que acontece dessa vez. Mas quando nós lemos o versículo 2, eis que nós entendemos que nessa viagem, apóstolo Paulo, ele não era sozinho, e ele era acompanhado de alguns amigos nessa viagem, inclusive o próprio autor desse livro, que era Lucas, e era médico ao mesmo tempo. Embarcando num navio admitido que estava de partida para costear a Ásia, fizemos, aí se refere a ele também, ao mar, indo conosco Aristarco Macedonino, de Tessalônica. E aqui o primeiro ponto que nós queremos falar. O apóstolo Paulo, ele estava numa missão dada por Deus, e essa missão envolvia que ele estivesse preso. Ele fazia essa missão debaixo de uma tensão muito grande. Esse era o custo daquilo que envolvia o ministério que Deus ortogou para ele, e não era fácil, mas o que importava era aquilo que Deus tinha em vista, a pregar o Evangelho, e não importava se isso envolveria a prisão ou outros tipos de riscos ou problemas. Então Paulo estava lá junto com outros presos, muito embora ele não fizesse nada que levaria ele a estar preso, como de fato as autoridades romanas concluíram. Mas como ele pediu a ser julgado pelo César, ele teve que ser levado a Roma. E isso fazia parte daquilo que Deus lhe disse: você vai chegar em Roma, o meu propósito é isso, e nós vamos usar essa prisão para tal. Mas, no entanto, Deus dá ao apóstolo Paulo colaboradores para que ele em sua missão seja apoiado, para que ele sente a presença de Deus de forma específica, clara, pessoas que cuidassem das suas necessidades, e o ajudassem a se dedicar e ser fortificado naqueles que deu para ele. E já nesse versículo aparece de forma indireta uma pessoa e direta outra. A forma indireta é o próprio Lucas, que ele vai dando detalhes exatos sobre essa viagem. Você percebe que ele está mencionando cada lugar que o navio passa, fala sobre as condições meteorológicas, de ventos e tudo mais. Isso só um observador de perto poderia dar todos esses detalhes. E Lucas, ele era um historiador. Então Lucas acompanha. E há quem diz que Lucas de fato era o médico pessoal do apóstolo Paulo. Lucas acompanhou na maioria das viagens o apóstolo Paulo e cuidou da sua saúde. Mas não somente isso, nós vemos uma outra pessoa, o Aristarco, que ele se destaca lá na frente em Atos, quando o apóstolo Paulo prega, e Aristarco era uma pessoa de alta sociedade que se converte, acredita na palavra de Deus, e eis que agora ele se torna um colaborador, e ele vê a necessidade de ir junto com o apóstolo Paulo, ficar lá a seu dispor, para que a obra avance. E meus amados, isso não é tão fácil quanto parece, porque essa colaboração envolve no mínimo duas coisas, para não dizer mais do que isso. Uma delas é o fato que você tem que deixar seus afazeres, seus negócios, ou outras coisas, sua família, se for necessário, para poder fazer a viagem. Você tem que deixar do lado. Então tem que abandonar suas coisas para se dedicar a outra coisa. E o que é interessante nisso é que essas pessoas abandonam coisas pessoais para se dedicar a algo que não era deles propriamente. Eles se dedicar à missão do apóstolo Paulo. Então veja a que nível eles olham a missão de Deus,
que escolheu o apóstolo Paulo para estar na frente com a pregação, e ele veja, mesmo que Deus não me chamou particularmente para eu estar na frente para pregar, mas eu vou fazer de tudo, de colaborar, estar perto e sustentar aqueles que Deus chamou, mesmo que eu não saia em evidência, mesmo que eu não sou a parte principal, mas eu vou estar lá. Então esses homens conseguem ver além de si mesmo a necessidade do avanço do reino de Deus, a obra de Deus, e querer fazer parte deles, mesmo que eles não são missionários nos termos que se entende hoje. Isso é muito importante, porque muitas vezes, se nós não somos chamados particularmente para o ministério, geralmente relaxamos, cuidamos da nossa vida. Deus não me chamou, Deus chamou ele, que Deus abençoe a vida dele. Mas não é bem assim. Nós devemos de fato estar ligados àquilo que Deus quer fazer no mundo, mesmo que nós somos nós em particular que vamos diretamente fazer aquelas coisas, mas o nosso dever é estar sensível, observar o que Deus quer fazer e se unir àquela obra, ter aquela atitude de doação, de sacrifício, de dizer, eu estou lá para apoiar, eu vejo a importância dessa obra, desse homem, e eu vou estar lá para apoiar, para que ele faça isso. Quantos de nós, se nós não estamos em primeiro plano, estamos dispostos a apoiar quem Deus chama? Só porque não chamou a gente, ou só porque somos nós que não fazemos, entendemos que por isso estamos fora, mas não é. Ninguém da igreja de Cristo está fora da obra que Deus faz mundialmente, do grande chamado de Deus. Todos nós devemos ser sensíveis e fazer parte dessa obra. E esses homens enxergam a importância de não deixar o homem de Deus nessa grande tarefa sozinho. Naquela época, a maioria dos presos, eles contavam ou dependiam de ajuda de amigos, conhecidos ou parentes para sua manutenção, roupa, comida e outras necessidades. Não era sempre que o governo pagava, como hoje. Você é preso, você está lá, você tem tudo. O governo dá tudo. Tudo bem que a família traz outras coisas e é outra história. Mas naquele tempo era um pouco diferente. Aquele que não tinha amigos, que não tinha ninguém que ajudasse, que pagasse, geralmente não estava muito bem. Alguns presos morreriam até de fome. Então o apóstolo Paulo tinha pessoas para cuidarem dele. E essas pessoas deixam suas vidas particulares pela magnitude de obra que Deus havia de fazer com Paulo, e eles queriam fazer parte disso. Lucas queria cuidar da sua saúde e Aristarco ficar com ele em outras questões. Mas existe um segundo aspecto, falei que são no mínimo 2, que envolve nisso. O segundo é que, para eles viajarem com o apóstolo Paulo, eles teve que pagar ou custear a viagem. Porque o navio era um navio particular. Como oficial romano da corte imperial, ele tinha acesso ao navio e poderia carregar os presos, mas os demais pagariam só a própria passagem. Então o que envolve que tanto Lucas quanto Aristarco, eles pagaram para estar lá. Eles pagaram do próprio bolso para eles estarem a acompanharem o apóstolo Paulo. Ninguém pagou para eles. O apóstolo Paulo não pagou para eles. Eles pagaram para estar lá. Em outras palavras, eles fizeram um sacrifício, deram das suas próprias coisas para que eles pudessem fazer a obra de Deus. E meus amados, a obra de Deus avança com o sacrifício pessoal de cada um de nós, aonde nós damos daquilo que Deus nos dá e envolvemos pagando para poder fazer a obra de Deus. E Deus quer que nós façamos assim esse sacrifício, olhando em primeiro lugar para a obra de Deus e não para outras coisas. Mas a grande pergunta é se nós temos de fato o reino como prioridade, como alvo das nossas vidas, das nossas atividades, dos nossos negócios. O que nós queremos com a nossa carreira? O que nós queremos com nossos negócios? Qual é o alvo do nosso emprego, afinal das contas? É ter uma condição melhor de vida? Ter uma aposentadoria melhor? É conseguir ter uma casa melhor? Nada de errado em tudo isso. Ou o nosso alvo é ter condições de operar em favor do reino de Deus e deixar que outras coisas sejam acrescentadas? Em outras palavras, tudo bem, nós trabalhamos para dar uma condição boa de vida às nossas famílias, mas o nosso alvo, nós temos sempre em mente o reino de Deus e como nós
envolvemos tudo que somos e temos para o avanço do reino de Deus. Como é de desejar e saudoso o tempo quando os cristãos tinham isso em mente. Porque hoje nós vemos cada vez mais um cristianismo individualístico, onde as pessoas apenas buscam a bênção pessoal, eu ser abençoado, onde nós não buscamos de fato ser abençoadores. Mas essas pessoas entendem a necessidade de se dar a si mesmo para acompanhar a seu apóstolo Paulo. E além disso envolve outras coisas que eu não vou debatê-las muito, como riscos, porque uma vez que você entra no barco junto com ele, você acaba levando os mesmos riscos nas costas, arriscar a sua própria vida. Então a pergunta de novo é: quanto de fato o reino de Deus vale para nós para encarar qualquer risco? Quanto de fato o reino de Deus vale para você? Mas ainda nessas épocas de pandemia, precisamos perguntar: quanto de fato vale para nós estar no culto? Que é a coisa básica. Tem coisas mais pesadas do que isso. Quanto vale para nós nos envolver? Qual é o nosso valor para o avanço do reino de Deus? Se não fosse valioso para pessoas de São Paulo a salvação de pessoas de Nordeste, eles não viriam para cá. Mas para eles isso foi valioso. O que fez eles se preparar 5 anos seguidos, se desprender das suas coisas para investir, e hoje temos o que temos, uma igreja. É sempre assim. Quanto vale para a nossa salvação de outras pessoas em outros lugares, a ponto de nós queremos nos envolver? Ou a gente se satisfaz apenas que nós fomos alcançados, temos uma igreja legal para ficar, somos abençoados, e aí é o que vale? Precisamos refletir sobre essas coisas. Mas um aspecto maior ainda que eu quero tratar, meus amados, que nessa jornada de igreja, o fator mais preponderante é andar junto. Não há ministério, não há eficacidade nos trabalhos quando não se há uma equipe unida, quando não se há um andar conjunto. O segredo de qualquer bom missionário, pastor, é se ele tem alguém com ele. E se ele tem colaboradores que valorizam o seu trabalho, a sua pessoa, e se põe à disposição para que ele possa andar. Se não tem, ele pode ser quem for, ele vai morrer no meio do caminho, ele não vai aguentar sozinho. Muitas missões foram frustradas porque não tiveram quem apoiar. Não foi por causa do missionário ou do pastor, foi porque eles foram abandonados sozinhos. Então nessa jornada de igreja, meus amados, a coisa vai dar certo dando as mãos e andando junto. Se cada um vê das suas coisas, e só 2, 3 carregam o peso, logo esses vão desabar debaixo do peso, mais cedo ou mais tarde vão cair. E aí todos vão sentir que certas coisas acabaram de não ser mais feitas. E você, por que isso não está feito? Por que a igreja não tem isso ou aquilo? Porque quem fazia, acabou, morreu. E como outros não fazem, agora vai perceber que ninguém fazia, a não ser aqueles que caíram. Então não deixa chegar a essa situação. Veja de que modo você pode chegar perto, estar junto. Não só fazer coisas de maneira isolada. Eu fiz a minha parte, como você existe sozinho no universo. Mas é chegar junto a outros. Meu irmão está lá, eu vou lá. Vou trabalhar junto com ele. Então o segredo é estar junto, andar junto. Nessa caminhada pelo mar da vida, é preciso ter bons colaboradores, bons amigos, bons irmãos. Então Jesus, quando mandou os seus discípulos, nunca os mandou sozinhos, sempre os mandou 2 a 2. Então, do grande segredo do avanço da igreja é trabalhar junto, andar junto. Se cada um vai ser na dele, mais cedo ou mais tarde vai se perder tudo.
Não é cada um cumprindo a sua, eu vejo o meu papel, vou olhar na lista, quando é meu nome lá, eu vou lá e faço, mas existe uma desconexão entre as pessoas. Se nós não conseguimos ser conectados, por mais que fazemos as coisas rotineiras, logo isso vai cair também. Então meu conselho para o próprio conselho, andem junto. Não tem apenas reuniões burocráticas para conduzir a igreja, andem junto, é muito diferente. Foi a minha maneira de conduzir as coisas, andar junto. Eu não sou fazer reuniões por fazer reuniões, andar junto, tornar amigos aqueles com qual você trabalha, andar junto com a igreja, saber um de outro, estar conectados, ser transparente, ser comunicável, deixar a saber sobre você mesmo e se interessar sobre os outros. Não viver no meio de todos sozinho. Como o mundo, é uma multitude de pessoas, mas são sozinhas, cada um vive só. Então é preciso que, para aguentar no mar da vida, que estejamos juntos, que os irmãos estejam juntos, que participem, que se unem. Sustenta as mãos daqueles que faz o que Deus os chamou para fazer. Mas indo mais adiante nessa jornada, no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Veja que ele chega até um determinado ponto, o navio para um novo carregamento. Geralmente esses navios traziam grãos para Roma, principalmente do Egito, e às vezes parava em vários portos. E ele para aqui, e veja como Paulo, ele tem um tratamento diferenciado. O centurião romano entende que ele era romano, tinha certos direitos, e também ele não era um assassino. Então lhe concede certas regalias, de tal modo que ele deixa livre a visitar naquela cidade amigos, que pudesse por sua vez lhe dar assistência. Veja como o apóstolo Paulo tinha amigos aonde ele passava, por onde ele passou. Ele não somente fez crentes, mas fez amigos, que poderia visitá-lo e também receber assistência. Veja como Paulo chega num lugar, e a igreja daquele lugar, os discípulos daquele lugar, dá assistência ao apóstolo Paulo, aquilo que eles necessitam, participa junto com ele. E aí é outra lição como igreja, ser atento, meus amados, sempre às necessidades dos homens de Deus, seja ele do nosso lugar ou que passa por nosso lugar, e ser sempre cortês, ser hospitaleiros e também contribuir com estes e com suas necessidades, ser conhecidos por uma igreja que contribui com os homens de Deus na obra de Deus. É um grande privilégio poder fazer isso e participar disso, dar assistência aos homens de Deus. Nem o homem de Deus sozinho faz as coisas, ele precisa de colaboradores, ele precisa de outros que lhe dão assistência. E quanto menos assistência ele tem, menos ele consegue fazer, porque ele vai ter que se desdobrar para as demais coisas. Então seja uma igreja participativa, atenta nas necessidades dos vossos líderes, atenta ao que acontece e chegar perto para dar assistência, para que assim o servo de Deus ele consiga se concentrar no que ele tem que fazer e tenha êxito em fazer bem. Nisso todos vão ser beneficiados. E falamos um pouco pela manhã sobre isso, quando se trata dos sacerdotes em Malaquias. Então o primeiro é trabalhar em equipe, trabalhar conectados, estar junto. Segundo, é ser uma igreja participativa que sabe dar assistência aos servos de Deus. Depois disso, ele está detalhando alguns lugares por onde o navio passa, e em versículo 9, deixa entender que as coisas dali para frente não seriam fáceis. Acontece que naqueles tempos, depois de 15 de setembro, até março, já não era mais uma boa época para navegar. Geralmente os navios pararam
por o tempo do inverno, porque os ventos já não estavam mais favoráveis, havia muitos tormentos ou furacões, então não era aconselhável viajar. Mas o que acontece é que Paulo parece ter saído com essa navegação por meio de agosto, estava quase em setembro, mais ou menos no meio do setembro, e essa viagem se estendeu para outubro. Então, naturalmente, já não estava num tempo bom para navegação, mas ainda assim eles continuaram. Então, vamos ver essa viagem daqui para frente. O que acontece? Depois de muito tempo, tendo-se tornando a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-se os Paulo dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. E aí continue a história, mas vamos parar por enquanto aqui. Meus amados, como igreja, nós temos vários momentos, se precisamos ser atentos aos avisos, aos tempos, ao que acontece, e não navegar assim de qualquer forma, não ir em frente de qualquer forma. Paulo adverte que passou, em outras palavras, o tempo de boa navegação. O tempo de jejum, nesse momento, conforme os costumes judaicos, estava mais ou menos no início de outubro, então já estava tarde. Então, passado esse tempo, já não estava mais aconselhável continuar a navegação. E Paulo e seus colaboradores se uniram em oração e jejum naquele tempo, e eles perceberam da parte de Deus que a viagem já não vai estar boa. Qual era a autoridade de Paulo em dizer isso? Bom, ele não era, com certeza, capitão de navio. Mas lembrando que o apóstolo Paulo fez várias viagens de navio até então, e já tive alguns naufrágios, então de certa forma ele tinha uma certa experiência de que iria acontecer. Então Paulo, ele toma voz, ele era uma pessoa que era ouvida por outros, e tenta advertir aos demais sobre o perigo iminente. Depois de muito tempo, tendo a navegação se tornando perigosa, e já passando esse tempo, Paulo advertiu dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, com prejuízo, tanto pela carga, quanto pelas pessoas. Então, com isso, Paulo tentou fazer eles pararem naquele porto e não saírem, invernar naquele porto e esperar o inverno passar e prosseguir à frente. E aqui eu identifico isso, meus amados, com os avisos que às vezes Deus nos dá mediante os seus servos. E hoje pela manhã nós falamos como o sacerdote é aquele onde deve-se buscar instrução, onde o povo deve buscar instrução. E muitos têm um entendimento errado que a instrução é apenas espiritual, apenas em questões espirituais. Mas isso é errado. Na verdade, o sacerdócio, o pastor, ele é para servir de instrução para todas as áreas da vida. Não quer dizer que ele entende todas as áreas da vida. Ele pode não entender de contabilidade, de medicina, de todas as áreas da vida, mas ele pode entender da vontade de Deus, dos princípios. Em outras palavras, antes de qualquer coisa, devemos submeter a nossa vida, as nossas decisões, a avaliação da oração, estar junto com o pastor, orar sobre isso e ver a direção de Deus. E o que de fato vale, meus amados, é a direção de Deus, que sabe todas as coisas. Nós podemos não entender de todas as coisas, mas podemos estar sensível à vontade de Deus. E às vezes não é uma questão técnica de entender do assunto, mas é perceber da parte de Deus: não estou em paz com isso. E quantas vezes nós não ignoramos isso, fazemos coisas da nossa cabeça e dá errado. E Paulo disse: olha, vai dar errado com a carga, e nossa vida vai estar em perigo. Mas olha o que acontece logo em seguida: mas o centurião ouviu o que o apóstolo Paulo tem a dizer, dava mais crédito ao piloto ou ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E aí há o contraste. Paulo disse que ele entendia da parte de Deus: não vai dar certo continuar a viagem.
Ele teve o discernimento, o entendimento de que deveria parar. Mas, por outro lado, há o piloto, o mestre do navio, que também ele tem a experiência na mão como um homem que vive disso. Ele é um navegador, com certeza ele também entendia dos ventos, dos mares, dos lugares, não era um cara ignorante também. Então o centurião se viu no meio de uma tensão. Eu ouço Paulo, que é um servo de Deus, ou eu ouço o mestre do assunto, que não tem nada a ver com Deus, mas ele entende do navio, ele entende do mar. E agora eu faço, o que eu faço? Ou uma ou outra. E então naquele ponto o centurião escolheu dar mais crédito ao profissional, em vez de dar mais crédito ao homem de Deus. E esse é um dilema muito grande, um ponto que a gente poderia falar muito, mas não vou ficar muito tempo nessa noite. Mas é um ponto essencial, porque na carruagem da nossa vida, no andar da igreja, e da vida pessoal, há muitas situações em qual nós consultamos quem, afinal das contas. Por um lado tem os profissionais da área, por outro lado tem o mensageiro de Deus que está aqui para nos orientar quanto à vontade de Deus. E nós não levamos em conta apenas os riscos, levamos em conta, na verdade, algo muito mais do que o risco, o que Deus quer. Os profissionais levam em conta apenas o conhecimento técnico da coisa. Nós vamos avaliar cada um. O profissional da área, ele tem o conhecimento técnico, mas ele não sabe exatamente, de maneira absoluta, aonde vai dar, o que vai acontecer, porque depende de 1000 fatores que ele não tem controle sobre ele, porque não é Deus. Como nessa pandemia, o governo e as autoridades da saúde, eles podem falar até um certo ponto, porque mais do que eles não têm controle. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã, ele não sabe se esse vírus vai mudar de repente, sabe? Não sabe, ele só sabe depois que acontece. Eles não sabem porque eles não têm controle daquilo que Deus escolheu a fazer no mundo. Eles sabem só tecnicamente até um certo ponto. E eles orientam, claro, as pessoas nessa limitação. Então eles são limitados, porque não tem na mão o que acontece do depois. Por outro lado, nós temos o homem de Deus, que ele não entende das coisas técnicas. Muitas vezes nós não entendemos. Se me perguntar se eu entendo alguma coisa de vírus, não entendo coisa alguma do vírus, nunca vi um na minha vida. Eu sei que existe, mas eu nunca vi. Eu vi o bichinho assim, só na internet, sei lá, mas eu não vi ele, né? Nunca estudei o vírus, nem esse nem outros. Então, entendo? Não entendo. E acredito que muitos pastores também não entendem coisa alguma. Então, entendo do valor de certos aparelhos de segurança? Não entendo, porque não estudei. Eu tenho uma opinião, mas não estudei. Então, na parte técnica, nós falhamos. Mas aí nós temos outra parte. Tem a parte espiritual. Tem a parte onde nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a entender como devemos nos portar diante disso, independente de como o vírus age. E aí a pergunta é: o que está na base da nossa direção e decisão? Nós estamos numa época de pandemia, precisamos decidir ir na igreja ou não ir na igreja. Aí a pergunta é: o que você considera para tomar essa decisão? Você vai avaliar a parte técnica, o que o mundo diz a respeito do vírus? Ou o que de repente Deus diz através do seu mensageiro, ou através da sua palavra? E esse que eu vi o perigo nas igrejas nessa pandemia. Nós seguimos muito mais as normas de segurança do que a própria palavra de Deus. Nós ignoramos vários princípios sem nem menos perceber. E nisso nós pecamos. Então é preciso saber a que você dá crédito: às evidências e aos mestres dos assuntos desse mundo. Aos mestres desse mundo de ser precavido com o dinheiro, porque não sabe que vai ser amanhã, de fato. Mas Deus diz: continue sendo fiel, entregando o seu dízimo e suas ofertas. Qual delas você vai fazer? Se você quer se levar pelos mestres da contabilidade, dos investimentos, você vai guardar o seu dinheiro, porque é mais precavido.
Mas se você se leva pelo que as Escrituras ensinam, você vai ser fiel porque sabe que a sua vida está nas mãos de Deus e não na sua própria proteção. E aí a questão é, qual você vai ouvir? A qual você vai dar crédito? A sua sabedoria? Ou ao que a palavra de Deus diz? Infelizmente tem igreja, pessoas que continuam sendo abençoadas, foram abençoadas até mais, que tem alguns que até receberam auxílio, mas não deram dízimo. Preferiram reter, deixar por ela para se proteger. Que loucura! Como até agora não foi Deus que deu, de repente agora eles levaram nas suas mãos as próprias vidas. Deus, daqui para frente somos nós que cuidamos, porque o negócio está feio. Nós confiamos mais em que nós fazemos do que o Senhor vai fazer. Então vamos reter. Que loucura! Então é preciso, meus amados, se queremos ser uma igreja sadia, saber o que nós consideramos. Não adianta ser igreja e vir na igreja se você considera sempre outros para tomar suas decisões. Se você sempre decide em função de pensamentos humanos. Então de que adianta às vezes dizer que é cristão, mas sempre age com base em princípios humanos e lógicos, em vez de agir com base no que a palavra de Deus ensina? Se nunca você submete a sua vida debaixo da liderança da sua igreja, você sempre toma outros rumos. Então que tipo de cristianismo isso? Isso não é cristianismo, isso não é igreja. Então você tem que ver o navio da nossa igreja, o que ele vai tomar como base de direção e avaliação? O servo de Deus ou o mestre? Aí você tem que escolher. E o centurião, para a infelicidade dele, ele deu mais crédito ao mestre do navio. E por mais técnico que ele seja, ele não acertou. Então veio o contraste. E não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles será de opinião que partissem dali, para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, a qual olhava para o nordeste e para o sudeste. O que acontecia é que onde eles estavam, de ponto de vista humano, não era um bom porto para estar. Parece que ele não tinha recurso suficiente para sustentar todo mundo o tempo todo, o inverno todo. Então você, de ponto de vista humano, era inclinado a dizer, vamos ter que sair daqui, não é uma boa ficar aqui. Mas Paulo ainda assim ele diz, não é para sair. Às vezes, meus amados, pode parecer lógico, matemático, melhor sair do lugar, fazer outras coisas, e parecer que vamos perder se ficamos, vamos perder se tomamos esse rumo, mas não é. Então você tem que tomar cuidado, não se conduzir pelo que parece mais prejudicial ou menos prejudicial, e ser atento que Deus tem controle da vida. É melhor menos e mais seguro do que mais e perder. E então, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. E daqui para frente, o que parece? Parecia que está tudo bem, parecia que o vento está a favor, e então, vamos lá. E eles foram embora, se baseando pela aparência de estar bem. E quantos de nós não vivemos nessa forma? Não, está dando certo, já deu certo até agora. Como eu nunca esqueço o que disse uma pessoa, e não vou dizer o nome dela, há muitos anos nessa igreja. Eu falei, você não está indo bem. A pessoa dizia, pastor, não me aconteceu nada até agora. Em outras palavras, o que a pessoa diz? Deus nem me castigou, não aconteceu nada, então está dando certo para a minha vida, então estou certo. Mas hoje está fora da igreja há muito tempo. E eu já disse, não está bem. Não é o fato de você parecer que os ventos estão soprando para o seu lado, está parecendo que a coisa vai, não quer dizer que vai. Não se leva por isso, atenta para a vontade de Deus. Porque logo em seguida, olha que diz, entretanto, não muito depois dessa aparência, descandeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilião, que não era fácil.
e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados a levar. Quer dizer, percebemos que perdemos de fato o controle da coisa, e agora estamos à deriva. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Clauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levando este, usaram de todos os meios para cindir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arraiaram os aparelhos e foram ao Leu. Quer dizer, eles com muito trabalho conseguiram chegar a um lugar mais seguro, tentaram amarrar o navio, mas não deu certo por muito tempo. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Quer dizer, o navio estava abatido forte pelas ondas, de tal forma que eles entenderam: se nós não tirarmos fora a carga do navio, nós vamos morrer. Já o primeiro prejuízo que Paulo tinha dito que vai ser, já aconteceu. Eles precisaram tirar fora toda a carga, todo o trigo já se fosse embora para o mar, só porque eles não ouviram, só porque pensaram que estão certo, segue os mestres desse mundo, e foram em frente, e estava indo bem por um tempo, mas a desgraça vem lá na frente, e aí foram açoitados severamente pela tormenta. Muitas vezes nós nos colocamos em posições sozinhos, onde a tormenta vai bater de todo lado na sua vida, mas porque não obedecemos. E a igreja tem que tomar cuidado, e quando chega nesse ponto, alivia o navio, vai começar a tirar para fora, para poder aguentar. Ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Sabe o que isso quer dizer? Eu não entendo muito bem de navio, mas posso dizer uma coisa: eles perderam uma carga e começaram a perder o navio, começaram a tirar coisas próprias do navio para aliviar o peso. A segunda coisa que Paulo já tinha dito que vai acontecer. E no versículo 20 diz: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Por fim perdeu tudo, não tinha mais esperança nem de vida, era só ouvir no mestre do navio, mas o apóstolo Paulo, aquele preso, mas que era servo de Deus, que foi desprezado, como muitos hoje nós desprezamos os servos de Deus. Ele não entende nada disso não. Tudo bem, eu posso não entender, mas entendo de outras coisas que era bom ouvir. Quando disse que ficaram na tempestade, caindo sobre eles tempestade, meu irmão, porque eles estavam em pleno, como chamar aquela parte de cima do navio, em pleno ar. Tem um nome para isso, eu esqueci agora o nome. Prola. Eles não estavam debaixo na cabine não, porque não havia lugar, eles estavam lá fora, e chuva batia direito nele, e eles viam a morte com os próprios olhos. Lembra daquele episódio quando Jesus deixou os discípulos atravessar o mar, estava no navio, e diz que as águas cobriam o navio, ele estava lá à deriva, e Jesus aparece e calma os mares. Será mais ou menos dessa forma que estava aqui. E olha que diz: afinal, nós perdemos toda a esperança de salvamento, fosse embora tudo, não tinha mais negócio de ser salvo, todo mundo já pensou, já era, não tem mais por onde fugir, já aliviamos a carga, já tiramos coisas do navio, não tem mais o que tirar. Mas exatamente naquele momento, eis de novo o valor do servo de Deus. Depois que tudo é perdido, Deus vem com sua graça, estendendo a sua mão. E essa é a parte boa do negócio. Essa é a parte boa do negócio. Que mesmo em nossa desobediência, às vezes sendo no fundo do poço, Deus aparece em sua graça, falando conosco. Então, se você se sente dessa forma, é bom que você ouve pelo menos dessa vez. Volte, como já dizemos mais no início,
ao primeiro amor. Volte a ouvir a palavra de Deus. Volte a colocar sua vida em submissão a Deus, a liderança da sua igreja, e ouvir mais em vez de contrariar o tempo todo e fazer o que você quer. Aqui diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso ter me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Deveria ter me ouvido, mas não me ouviram. Mas pelo menos preste atenção agora. Então veja como o homem de Deus se coloca no meio do perigo, no meio da tempestade, e traz a mensagem de novo da salvação, a mensagem da graça. E aí vem de nós de novo, meus amados, saber se colocar no meio da tempestade, trazer esperança para o povo de Deus. Isso é o papel de um líder. Isso é o papel de um cristão no meio desse mundo sem esperança. Em vez de ser com medo mais do que o próprio mundo, é para estar lá no meio da tempestade, no meio da pandemia, dando esperança, trazer a palavra de Deus. Mas parece que nós somos piores, nós fugimos mais do que o próprio mundo, tememos mais a nossa vida do que o próprio mundo. Nós que temos a esperança da vida eterna, tememos mais ainda. É ilógico. Queremos ser uma igreja com um futuro melhor, devemos saber nos botar no meio da tempestade e trazer de volta a palavra de Deus, aquilo que parece perdido, a nós mesmos e aos outros. E Paulo, ele se coloca no meio, ele diz: agora me ouve, mas já agora vos aconselho. Quer dizer, eu já vos aconselhei a primeira vez, não quis ouvir, já perdeu tudo, pelo menos agora ouve. Começa da agora. E meus amados, se você começou errado na sua vida cristã, já está andando em pecado, não é tarde para você. Não era de você, já que estou nessa mesmo, vou terminar dessa forma. Não, meu amado, é a hora de parar. E quando Deus vem com a sua palavra, interrompendo o seu caminho de pecado, é para parar mesmo, porque é um aviso de graça que Deus te dá para a sua vida ser melhor. Mas se você com tudo isso ignora e continua em pecado, pode ser que a sua vida não vai ser tão bom quanto você pensa ou espera. Então não ignore o aviso de Deus de parar para ouvir e começar de volta uma vida cristã saudável. Não importa se você está em pecado agora, não que não importa, mas há sempre uma chance. Há uma chance para essa igreja voltar a ser o que era, porque eu não acho que ela é o que era. Eu sei que é nosso aniversário, mas eu lamento dizer que o ânimo, o amor de muitos se esfriou, e muito. É difícil fazermos as coisas básicas, que já é vergonhoso. Mas meus irmãos, não é tudo perdido não. Quem sabe de hoje nós voltamos a ouvir os conselhos pastorais, ouvir a direção de Deus e começar a fazer o certo. Quem sabe? E aí pouparemos a destruição que ainda não aconteceu. É melhor admitir e não cair do que ignorar e cair de vez. Então Paulo se pôs no meio. Ele diz: mas já agora vos aconselho bom ânimo. Quer dizer, tudo bem, deu errado até agora, erramos um monte. Você que está em casa deveria estar no culto, você está errado. Mas desde daqui em diante, começa a fazer o certo. Bom ânimo, vamos começar tudo de volta. Mas vamos começar a fazer a coisa certa. Porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Quer dizer, a nossa vida vai ser salva. Se a gente tem bom ânimo e volta, nós podemos nos salvar. Eu não estou falando da salvação de vida eterna, não estou falando disso não. Estou falando da vida cristã, da vida da igreja, salvar a vida da igreja. Mas é preciso ter bom ânimo e se acorda e vamos levar tudo de volta. Vamos trabalhar para a igreja, para o reino de Deus. Deixa de ficar em casa o tempo todo e venha para a igreja. Deixa de usar qualquer pequena desculpa. Estou com dor de cabeça, estou cansado, não sei o que, fica em casa o tempo todo lesado. Eu não estou falando daqueles que não tem o que fazer ou o que trabalham. Mas você é o outro, que motivo você tem tanto, hein? Não tem. Que motivo tem para no dízimo enganar a Deus?
e ainda de não se envolver mais. Então tenha bom ânimo, vamos começar de novo, vamos fazer desse aniversário um novo início, tendo bom ânimo, pois assim nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio já se foi, já tivemos perca, já foram embora, não tem mais jeito, a bendita da Kombi já se estragou até, porque não cuidamos, pecaram contra isso, eu já digo direito isso, mas pelo menos vamos salvar as vidas. Já se perdeu um monte de coisa, por descuidado, não foi por outra coisa, por descuidado, porque não ouviram, pagamos dinheiro à toa, por quê? Por puro descuidado, não foi nem por normalidade das coisas que tem que pagar, foi por puro descuidado. Nós vamos salvar o que tem, pelo menos agora. Então, porque essa mesma noite, aí Paulo vem com autoridade, porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Veja que Deus não falou com outros não, nem com o mestre da navio, nem com o centurião, nem com ninguém, com quem? Com o servo de Deus. É por isso que tem que dar crédito, meu amigo, não é porque ele sabe mais das coisas não, mas por um motivo muito simples, porque ele é servo de Deus, e você há de temer, porque se Deus diz algo através dele, é assim mesmo. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quanto navegam contigo. Meu amado, daquele Paulo simples preso, ele chega a dizer: Deus te deu todos com você. Na verdade, Deus se apiedou de todos por sua causa. Eu te dou eles, Paulo, eu salvo a vida deles por sua causa, eu dou eles na sua mão. Não estava na mão de centurião, não estava mais na mão do mestre do navio, estava na mão de Paulo. Em outras palavras, meus amigos, me ouve dessa vez? Então, agora veja que bonito, como Deus o fortalece no propósito da sua missão. Só fala da mesma coisa: Paulo, tu tem que estar em Roma, não teme nada, nada vai acontecer com você, porque eu quero que esteja em Roma. E quando parece tudo perdido, o navio vai para a água abaixo, se desfazendo, Deus diz: Paulo, eu tenho um propósito com você, eu te digo, você tem que chegar a falar para César, eu quero que tu fale para César, então tu vai chegar lá, tu não vai morrer, pode se desgraçar tudo, mas você não vai morrer. Então, quando Deus tem um propósito conosco, meus amigos, pode cair, pode se escufundar o navio nas nossas vidas, pode cair tudo em pedaço, mas nós vamos chegar lá. Então, qual é a segurança do servo de Deus? O seu chamado. É simples, é o seu chamado. Se eu tenho certeza que vou chegar na Romênia, pode fazer o que quiser, porque eu vou chegar lá. Se essa é a vontade de Deus, não há nada, pode fazer acidente de carro, pode o meu carro rolar, não vai, eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu tenho essa garantia, Deus me disse, tu vai chegar lá, acabou. Então o que nos dá segurança no nosso andar, não é que perigos não vai acontecer, não é que a coisa vai ser fácil, mas se Deus diz que nós vamos chegar num lugar, pois nós vamos ter que chegar naquele lugar, custe pandemia, não há vírus que vai parar isso. E Deus disse para Paulo: não tema, Paulo, tu vai chegar a César, e de lucro te dei os outros. E esse, meus amados, é a nossa garantia, nossa base firme. Deus nos chamou a testemunhar o evangelho, não tema nem pandemia, nem vírus, nem coisa alguma. Mas pastor, isso não é real. Eu disse que não é real. Mas se Deus tem um propósito de irmos, temos que ir. Não importa o que seja. E Deus deu todos, por sua graça, todos que navegam contigo estão com você, estão na sua mão. Então veja como esses homens, eles chegam a beneficiar da graça de Deus, por causa de quem? Daquele servo que eles não queriam ouvir. Por isso, eles devem agora ouvir, e disse: agora me ouve. Portanto, senhores, e veja como ele insiste nisso, tende bom ânimo,
pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Eu sei que vai acontecer assim porque eu confio nele. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. E realmente o capítulo, aliás o trecho que vem vai detalhar um pouco sobre isso. Quer saber mais? Tem que ver o próximo domingo. Aí vai deixar claro que eles realmente nenhum se perdeu. Todo mundo chegou à ilha com grande dificuldade, o navio foi embora, se perdeu mesmo, mas eles foram protegidos. Mas eles precisaram ouvir e fazer diretamente o que Paulo disse, porque de versículo 27 em diante, você vai ver que ele dá algumas instruções: faça isso e faça isso, e vai dar tudo certo, e deu certo. De primeira vez não ouviram, e perderam tudo. Dessa vez, façam isso e vai dar certo, e deu certo. Então, meus amados, uma das coisas que nós precisamos é ter líderes que conhecem a Deus, que são conduzidos por Deus, e nós como rebanhos que obedecemos e os ouvimos. Isso é parte do sucesso de uma igreja que garantiu o seu futuro, a sua continuidade. Se nós desprezamos a autoridade que deu aos líderes da igreja, você despreza o próprio andamento de você mesmo e da sua igreja. Líderes saudáveis, engajados com a obra de Deus, membros saudáveis, engajados com a obra de Deus e com a sua liderança, estando junto para dar assistência, trabalhando em equipe e baseando suas decisões e suas vidas não em matemática humana, mas sim em sabedoria divina. Que Deus nos abençoe a isso. Amém. Vamos levantar em pé para orar. Agradecer, orar também pelo bolo. Nós vamos ter logo em seguida um bolo, alguns salgadinhos que vão ser distribuídos para os irmãos em virtude de nosso aniversário. Tá certo? Ninguém sai daqui sem comer algo, sem um doce. Se quiser levar para casa, pode levar. Nós vamos dar em cacerola, que chama aquilo lá, né? Recipiente descartável, parece que é mais bonito. Eu gostei da cacerola, mas tudo bem. Não existe cacerola. Não existe cacerola? Aqui não. Caçarola. Caçarola, não está na mesma. Então, todo mundo vai ficar protegido, tá certo? Vamos andar conforme as normas, para ninguém se perder. Agradecendo desde já a todos que estivessem nessa noite para essa grande celebração. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos pela sua palavra, pedimos que o Senhor a faz viva e eficaz na vida de cada um de nós, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. E Pai, nós agradecemos agora pelo bolo, pelo salgadinho, pedimos que o Senhor o abençoe, nos dá bom ânimo para aquilo que vai daqui para frente, ajuda a sua igreja a se erguer, reconhecer seu erro, seus pecados, se arrepender, mas se erguer com bom ânimo, servindo ao Senhor, voltando a fazer aquilo que as Escrituras nos ensinam. E abençoe a continuidade, os trabalhos dessa igreja, a pregação dessa igreja, o evangelismo dessa igreja, e que muitos se convertem e voltem para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.